Vocês lembram quando eu falo pra vocês que pra mim, tá? Na minha opinião, eu não consigo anular, separar 100% o autoconhecimento. Então, ou eu só trabalho o autoconhecimento, ou eu só trabalho a espiritualidade, porque eles não conversam. Isso pra mim não existe. Pra mim, o autoconhecimento e a espiritualidade, eles andam lado a lado, como forma de complemento. Sem um, não tem como existir o outro. Estava lendo o devocional e numa passagem falava que ele tinha problema com o pai alcoólatra e que as gerações passadas também tinham o mesmo problema. Então, quando eu entendi que eu acreditava numa coisa, ou melhor, que eu acreditava que existia vida após a morte, que a gente não morria e acabava, eu acreditava que esse processo continuava, e se esse processo continua, ele é um processo infinito. Então, da mesma maneira como a morte não é o fim, a gente tem que passar por todos os processos evolutivos e vai chegar um momento que a gente vai passar pelo processo encarnatório. Então, quando fala pra mim de vidas passadas, de antepassados, de ancestralidade, é impossível você não perceber, coisa de outra vida. É impossível a gente ignorar a presença de que de fato existe uma continuidade e que a gente só troca a roupa, a carne. E em cada processo que a gente escolhe, aceita encarnar, porque para mim o processo de encarnação ele é uma escolha, é uma decisão que você aceitou em dado momento do seu processo evolutivo. Então, a partir do momento que eu me permito, que eu escolho encarnar, eu estou aceitando os desafios que vêm com ele, né, com a encarnação. E a encarnação nada mais é do que um processo de resgate. Porque enquanto nós, eu, você, cada serzinho que tu olha que está encarnado, enquanto nós estivermos encarnados, é sinal de que a gente precisa fazer algum resgate. E a gente não vem só para botar o bracinho embaixo da nuca, sentar numa espreguiçadeira e olhar para o mar. Isso são as consequências. O nosso processo de reencarnação, de encarnação, nosso processo encarnatório, ele visa como principal objetivo a evolução da alma, a evolução do ser. Porque se nós fôssemos tão evoluídos a ponto de não precisarmos estar aqui, a gente não encarnaria. Se nós fôssemos seres tão iluminados, tão como as pessoas às vezes se julgam superiores às demais, a gente não estaria aqui. Então, se está todo mundo aqui, está todo mundo junto. Está todo mundo aqui para aprender, está todo mundo aqui para evoluir, está todo mundo aqui porque aceitou estar aqui. E quando a gente aceita vir, a gente aceita passar pelas provas com a finalidade de resgatar ou de corrigir faltas passadas. Então veja, da mesma maneira como a gente fala assim, colhe o que plantou, a gente também está colhendo não só dessa, mas de outras passagens. Quantas passagens a gente já teve? Aí não dá o certo para dizer se existe um número correto, um número fechado para cada uma. Eu acho que vai muito da evolução de cada ser, né? Eu já tive acesso a alguns processos encarnatórios, algumas vidas que já tive antes neste plano. E confesso que, ao saber de como era, do que passou, muita coisa se conecta com a encarnação que eu tenho hoje. Quem me conhece mais a fundo sabe de uma história ou outra. E é incrível como fala assim, hoje acontece isso por causa daquilo. Não vou falar que foram todas, mas pelo contrário, eu acho que eu tive acesso a 2. Mas destas 2, muitas coisas do que eu vivi, do que eu passei nessa, faz conexão. Então, quando a gente aceita o processo de encarnar, de vir a esse plano, antes disso acontecer, a gente sabe absolutamente tudo que a gente precisa resgatar. A gente sabe a família que a gente vai vir, a gente sabe as provas que a gente vai passar. E como a gente quer evoluir, como a gente quer resgatar erros, dívidas kármicas, a gente aceita. Só que quando a gente encarna de fato, né, quando a gente nasce, a gente passa pelo processo do esquecimento. Eu costumo dizer que é como se nós fôssemos para uma prova. Se você tem toda a cola da prova,
Você vai saber, você vai passar, você vai ser aprovado na prova, mas você não vai ter o ensinamento. Porque uma coisa é você ter informação, a outra é você ter o conhecimento, é você ter o ensinamento. De nada vale você fazer uma prova colando se você não entender o que você está fazendo. Então, quando a gente encarna, a gente passa pelo processo de esquecimento, porque senão ficaria muito fácil. Será que eu faria verdadeiramente, de coração? Será que eu me arrependeria? Será que eu iria me arrepender de fato? Ou será que eu ia fazer os resgates kármicos de fato se eu soubesse? Talvez não fosse algo manipulado. E aí a gente aceita, a gente esquece e a gente encarna. Quando a gente encarna, existe... Quem nunca falou isso, né? Ah, eu não pedi pra nascer. Ah, mas tu pediu. Tu pediu. Tu escolheu teu pai, a tua mãe. Você escolheu tudo. Você escolheu até, infelizmente, algum déficit, alguma deficiência. E já me questionaram, mas se Deus é tão poderoso, se Deus é tão bondoso, se Deus é tão misericordioso, por que é que Ele permite que nasçam pessoas, que nasçam crianças com determinadas limitações? Por que Ele permite, por exemplo, o aborto? Eu já tive um aborto espontâneo. Por que Ele permite, se Ele é um Deus tão de misericórdia? São resgates. Uma vez eu estava no centro espírita, e aí, me lembro o nome do palestrante, ele contou a seguinte situação. Eu não lembro se foi, acho que foi Chico Xavier, mas posso confirmar, não, enfim. Mas ele dizia que ele foi questionado uma vez por que determinada pessoa por que determinada pessoa veio com uma paralisia, um aleijamento, se eu não me engano, acho que era uma paralisia, ficava acamado, vegetando. Por quê? E aí foi descoberto que em várias outras vidas essa pessoa se suicidava. Ela sempre arrancava contra si. E no processo encarnatório foi aceitado porque as devidas condições foram aceitas pelo fato de que assim seria a única maneira de que essa pessoa conseguiria fazer o seu resgate de fato sem se submeter a mais um novo uma nova suicídio. Então veja, quando a gente passa por provas, a gente questiona. Eu já questionei, você já questionou, todo mundo já questionou. Mas quando a gente passa por certos processos, a gente de duas uma, meu entendimento, ou a gente tá indo por um caminho errado e a vida tá falando, eu preciso recalcular e te botar no eixo novamente, ou tu aceitou de fato aquilo. E quando a gente aceita as coisas que não são nossas, ou melhor, quando a gente aceita, quando a gente se submete, quando a gente se condiciona a pessoas, situações que não são de propósito nosso, vai chegar um momento em que vão nos dar uma conta pra gente pagar. E quanto mais eu demoro para perceber que eu estou distante do meu propósito, da minha verdade, daquilo que pra mim é coerência, daquilo pra mim é valor, quanto mais distante eu estiver, mais cara essa conta vai ser. E aí, voltando, né? Eu não pedi para nascer, a gente pediu. Com o objetivo, como falei, de fazer esse resgate. E conforme a gente vai fazendo os resgates em cada encarnação, a gente vai evoluindo. Então, não existe céu ou inferno. Existem estados de consciência. A gente não tem o discernimento, a gente não tem o mínimo de merecimento de acessar estados de consciência de níveis superiores como a de Deus, por exemplo. Porque a gente vive em esferas mais baixas. E por que a gente vive em esferas mais baixas? Porque a gente está nesse resgate. Porque a gente aceitou estar aqui. Porque nós estamos aqui para aprender com as provas estas que nós aceitamos. Li ontem num livro também, mais uma
mais um exemplo de resgate, né, de dívida kármica. E ele falava que pessoas que aprisionam outras, sabendo que, por exemplo, eu te aprisiono, né, eu te condiciono, você vai pra cadeia e eu sei que você é inocente e eu me safei dessa. E nesse livro dizia que em 3, 4 encarnações tu vai ser punido ainda por isso. Então, quando a gente aceita vir para este plano, a gente aceita de maneira amigável, a gente não é forçado, porque Deus, a espiritualidade, ele não nos força nada. E o único caminho que a gente tem para que a gente consiga se aproximar de nós mesmos é caminhando rumo à luz, se arrependendo, perdoando, tendo amor e humildade no coração, sem julgamento, tentando vibrar nas esferas mais altas, tentando propagar o mínimo de bem, de amor possível. E aí, eu recebi esses dias a seguinte mensagem no Instagram, e eu confesso que é uma mensagem que eu fico muito feliz de receber, porque é algo muito íntimo. Então, quando a pessoa me confia de falar algo tão íntimo, eu me sinto privilegiada de receber essa informação e tirar o entendimento dessa situação para que eu possa talvez ajudar essa pessoa ou simplesmente acolher uma fala, né? Só que entrando nesse processo de encarnação, a gente tem o nosso processo encarnatório, e além do processo encarnatório, a gente também tem os nossos ancestrais. Então a encarnação, o processo encarnatório, o meu resgate diz sobre mim em específico, digamos assim. A minha ancestralidade está falando sobre a minha mãe, sobre o meu pai, sobre a minha avó materna, sobre o meu avô paterno. Então veja, é como uma árvore, por isso que fala uma árvore da vida. Existe uma raiz e dessa raiz vão criando vários galhos, né? E a gente vai crescendo, vai espalhando. Então, tem eu. Aqui tem meu pai e minha mãe. Então, ó, tem eu, meu pai e minha mãe. Então, atrás de mim já tem 2 pessoas. Atrás do meu pai tem a minha avó e o meu avô. Atrás da minha mãe também tem a minha avó e o meu avô. Então veja, só nessa brincadeira aqui já tem, deixa eu só pegar antes do IP. Então só nessa brincadeira aqui já tem 6 pessoas que vieram antes de mim. Só que sem contar bisavó, bisavô, bisavó, bisavô do lado materno e do lado paterno. Então olha como vai expandindo. E cada um destes seres que passaram antes da gente, os nossos ancestrais, eles também tiveram os seus resgates, os seus processos encarnatórios e os seus processos evolutivos, e tudo o que eles viveram passaram de um para o outro. Então a minha bisavó passa para minha avó, que passa para minha mãe, que passa para mim. Só que antigamente, esses dias eu estava pensando, cara, como eu sou privilegiada, obrigada, Deus, como nós somos privilegiados. Sabe por quê? Porque hoje a gente tem um mundo de informação na mão. A gente tem ferramentas gratuitas, a gente tem internet, a gente tem pessoas que estudaram isso, a gente tem terapias alternativas. Hoje existe constelação familiar, hoje existe medicina, hoje existe medicina da floresta, hoje existe terapeutas. Hoje é muito mais fácil você falar de espiritismo, de espiritualidade do que antes, porque antes era muito julgado. Tanto a minha avó materna quanto a minha avó paterna, elas eram da Umbanda. E no final da vida elas foram para outra religião pelo receio, pelo medo, por não ter conseguido usar a sabedoria. E existiu uma sabedoria ali que não foi trabalhada, às vezes por falta de conhecimento. A minha avó paterna, a mãe do meu pai, ela faleceu num hospital psiquiátrico. E veja, grande parte, não vou falar a porcentagem exata porque ainda estaria mentindo, mas eu sei porque eu já pesquisei, grande parte dos pacientes psiquiátricos são distúrbios espirituais não trabalhados. Cada pessoa,
tal pessoa é louca, tal pessoa é neurótica. Cada pessoa que habita esse plano tem a razão de ser quem é. Eu não estou falando que a gente tem que passar pano, eu não estou falando que a gente tem que concordar, eu não estou falando que a gente tem que aceitar, não estou falando nada disso, eu só estou falando que cada pessoa, fulana é estressada, ou vou para um extremo, um pedófilo. Cada pessoa tem a razão de ser quem é. E isso vem desde o nascimento e às vezes desde vidas passadas. E a gente está nesse resgate, né? A gente aceita vir fazer esse resgate. Então cada família tem uma criação, cada família tem uma crença, cada família tem um nível social, financeiro falando, cada família tem um nível cultural. E eu andei observando, e em algumas pesquisas e livros, textos também, que infelizmente as famílias com mais carência, digamos assim, as famílias com menos oportunidades são as pessoas que mais possuem dificuldades, que têm a cabeça fechada, que não aceita. Não estou generalizando, mas a grande maioria das pessoas de baixa renda, de baixa informação, elas são ignorantes no sentido de elas têm um nível de conhecimento, de entendimento, e elas não querem saber mais. Elas não aceitam. É aquilo, pra mim acabou. Pra mim é isso. Então o julgamento é muito forte. Inclusive estou estudando o julgamento, vou fazer um vídeo só disso, já falei. Mas a raiz, como a gente aprendeu, porque imagina, eu já falei isso em outros vídeos, se eu aprendo uma coisa com a minha mãe, por exemplo, cara, foi a minha mãe que me ensinou. Como é que eu vou acreditar que minha mãe tá errada? Vocês conseguem entender? Então isso vem, isso enraiza e isso passa de geração para geração até que exista alguém que quebre este ciclo. Seja ele o ciclo que for. Mas enquanto não existe alguém que quebre o ciclo, aquelas gerações elas vão de maneira repetida reproduzir os mesmos erros, as mesmas crenças, as mesmas falhas, até que venha alguém que será denominado, julgado como ovelha negra, que quebre isso. E em toda família vai existir alguém que vai vir com esse resgate, de quebrar, de falar, olha, gratidão, mas a partir de agora, daqui pra frente, eu honro tudo que vocês me ensinaram, eu honro tudo aquilo que vocês passaram, eu respeito tudo aquilo que vocês passaram, mas a partir de hoje é diferente. Então hoje a gente tem informação, igual eu falei, a gente tem várias ferramentas, a gente tem mesa radiônica, tem constelação, tem terapia, tem hipnose. Aí vai daquele ser que está aberto para despertar e conhecer sem julgar essas ferramentas também. Porque, como eu falei, existem pessoas que vão achar que isso não existe, que isso é errado, que isso é bruxaria, e tá tudo bem. É o nível de consciência que essa pessoa tá. É o processo que ela tá. E não é porque todo mundo reencarna que todo mundo tá no mesmo nível de consciência. Tem gente que já tá nos últimos resgates. Tem gente que tá começando agora. Por isso que falam muito da geração cristal, né? Quando deu aquele boom da geração cristal, porque são pessoas que já encarnaram quantas vezes? A gente está ainda no finalzinho da era de pessoas mais antigas encarnando, porque, por exemplo, ainda existem avós, mães, que têm certas crenças, a mente mais fechada. Da nossa geração em diante, eu acredito que as encarnações elas vão ficar mais abertas, porque a gente está tendo mais informação, a gente está tendo mais conhecimento, a gente está tendo mais ajuda, e só não desperta quem não quer. Só não desperta quem não quer. E aí, voltando à mensagem que eu recebi, né? Eu tinha feito um vídeo que eu exemplifiquei, contando que quando eu era criança, eu pintei uma vez fora da margem, e aí acho que foi minha mãe, meu pai, que falou, não pode pintar fora da margem. Então, por muito tempo, eu fui uma criança que eu sempre gostei, e até hoje estou de fazer tudo certinho, tudo organizadinho. E quando eu faço uma coisa que eu acho que visualmente ficou feio, ou até em situações, se eu tô numa situação que eu acho que eu vou ferir alguém, eu preferia ficar quieta, porque eu achava que eu não podia pintar fora da margem. E aí eu recebi o seguinte comentário: como lidar com pais narcisistas, né? Eu só me livrei com os meus aos 44 anos de idade.
Sempre muita cobrança, desde pequena. Responsabilidade, que não era para uma criança de 8 anos. Surras, por não fazer direito. Eu buscava colo e ganhava surra. Buscava amor e ganhava crítica. E isso perdurou a minha vida como um fardo. Hoje, né, aos 44 anos, decidi ser órfã de pais vivos. Então eu entendo aqui que os pais dessa pessoa ainda estão encarnados, né? Porém, de um lado, eu sinto conforto com a decisão e, por outro, essa decisão me incomoda. Por que eu senti de trazê-la aqui, né? Ai. Porque todo mundo tem o seu processo encarnatório. A gente, principalmente quando criança, a gente vê os nossos pais como super-heróis. A gente vê a nossa mãe, ou alguém que nos cria, né? Se você não foi criado pelo seu pai, pela sua mãe, aquela pessoa como referência. Então você acha que aquela pessoa deveria ser perfeita. Quem nunca, né? Eu pelo menos achava que quando eu chegasse nos 30 anos, a minha vida ia ser 100% resolvida, ia ser só aproveitar a vida. E hoje eu tenho 30. E aquela Amanda pequenininha, que achava que a vida aos 30 ia ser tudo perfeita, hoje eu entendo que a vida é um longo processo evolutivo. Que não existe uma idade que a gente vai chegar e falar, agora eu evoluí, eu só vou desfrutar. Não. Enquanto a gente está encarnado, a gente vai passar por processos de evolução. E uma vez eu li que falava que independente dos pais que você tem, se você foi adotado, se você foi rejeitado, se você, como nesse caso, independente, desculpa a palavra, a pessoa pode ser a mais filha da... Mas a gente tem que honrar pai e mãe. Não tô falando que você precisa lamber, que você precisa aceitar, que você... Não. Mas a gente tem que honrar pai e mãe. E aí, sabe por quê? Que hoje eu entendo. Porque quando a Amanda chegou nos 30 e viu que a vida não se organizava assim, eu entendi que a minha mãe também teve o processo dela. Também teve os problemas. Meu pai faleceu, eu tinha 6 anos, o meu irmão 13. Meu pai faleceu aos 33 anos de idade. Então imagine uma pessoa com 32 anos, no caso da minha mãe, com 32 anos com 2 filhos. Eu tenho 30. Imagina com 32 anos, com um filho, adolescente, e uma filha criança, que não trabalhava, ela não trabalhava. E ela aprendeu coisas com a minha avó, que por consequência aprendeu com a minha bisavó. Então será que a gente sabe tudo o que as pessoas que vieram antes de nós passaram? Desculpa, gente, eu sou muito emotiva e hoje eu tô muito mais emotiva, muito. Quantas coisas... Eu não tenho filhos ainda. Como falei, eu tive um aborto espontâneo. Mas quantas coisas... Eu vou dar o exemplo da minha mãe. Eu não contei pra minha mãe com medo de machucá-la. Várias. Quantas coisas você que é mãe... Quantas coisas você filtrou pra que seus filhos não soubessem? Então a gente não sabe tudo de todo mundo. E aí nesse caso, né? Eu procurava surra... eu procurava amor, colo e recebia surra. Como será que foi a criação da mãe dessa pessoa, no caso, né? Será que ela simplesmente agia porque, eu quero dar surra? Desculpa, gente, eu simplesmente quero agir assim porque eu acho que eu não tô com vontade de dar uma surra. Existem traumas, né? No caso dessa pessoa, existem traumas que obviamente a feriram e marcaram. E pelo que ela deve entender, os pais ainda são encarnados e ainda existe mágoa. Mas será que também a gente às vezes não tem que olhar por esse ângulo que eu acabei de falar? Como foi a criação? Será que não existe um evento traumático? Ou será que ela não foi criada assim? Será que o pai ou a mãe não a criava batendo? Porque antigamente a gente não tinha as infinitas possibilidades de conhecimento que a gente tem hoje. Então, eu não estou falando aqui, não. Veja, eu estou pegando essa situação e tentando exemplificar para que a gente talvez consiga compreender os resgates passados, né? Porque eu acredito que ninguém em sã consciência, principalmente uma mãe, quer fazer o mal a um filho. E se isso acontece,
existe um motivo para que isso aconteça. E aí não tem como a gente saber, porque só aquela pessoa sabe o que passou na vida, né? Então, igual ela falou, por um lado isso me traz conforto de quebrar esse vínculo, mas por outro me incomoda. Eu decidi ser órfã de pais vivos. Imagine a dor que é. Meu pai é falecido, eu não consigo imaginar o meu pai estar vivo e eu não ter contato com ele. Mas pode ser que isso viesse a acontecer. Então, quando a gente desperta 0,5%, 0,01% a consciência, a gente tem que tentar sair um pouco do julgamento e ir para a caixa do amor, do acolhimento. Porque nem todo mundo aos 30 vai estar com a vida perfeita. Todo mundo foi criado de uma maneira, todo mundo teve uma crença. Todo mundo passou por processos, por traumas. Todo mundo teve uma infância. E a infância é o principal marco para a cria da personalidade da pessoa. Então, se muita dor ali foi absorvida e você não souber ressignificar, transmutar isso, quebrando esse ciclo, você só vai repetir. E quando você não tem consciência, quando você não tem conhecimento, quando você não tem informação, é muito difícil você transmutar aquela dor em amor. Perceba, hoje em dia, graças ao nosso Pai Criador, a gente consegue ressignificar e transmutar com muito mais facilidade do que as pessoas de antigamente. Porque antigamente, se você falasse que era de, por exemplo, determinada religião, você era julgada por isso. Se você fosse mãe solteira, por exemplo, você era julgada por isso. Se você tinha filho de outro relacionamento e às vezes começou um relacionamento novo, você era julgada por isso. Antigamente, as mulheres, elas tinham que sustentar relacionamento, traição, porque às vezes, ou na maioria das vezes, elas dependiam financeiramente daquele companheiro. Ou então elas não tinham para onde voltar. Ou então, se elas terminassem, elas seriam julgadas pelos pais, pelo pai, pela sociedade. Hoje a gente tem mulheres que acolhem mulheres. Hoje a gente tem informação, hoje a gente tem grupo de apoio. Antigamente não tinha. E cada um dançava conforme a música que era tocada. Então, os recursos, as ferramentas que a gente tem hoje, a minha mãe mais ou menos, mas a minha avó, a minha bisavó não tinha. Então era muito mais fácil repetir padrão, porque se eu fui criada daquela maneira, é aquela maneira que eu entendo que é a maneira correta de se criar alguém. Se minha mãe me batia, é a forma, minha mãe me ama. Então se minha mãe me bate, é porque ela me ama, então eu vou bater também. Veja, eu não estou falando, repito, né, que a gente tem que aceitar, que a gente tem que lamber, que a gente tem que... Mas a gente precisa, às vezes, parar para pensar por essa perspectiva, né? E aí, entro nas ferramentas. Cara, constelação familiar é a melhor coisa que existe para isso. Ho'oponopono. Ho'oponopono, eu vou fazer um vídeo falando só disso. Ho'oponopono ajuda muito a liberar o perdão. Porque é muito fato, energeticamente falando. O perdão, ele não é sobre a pessoa. Eu perdoei a pessoa. Não, o perdão é sobre você. E aí fala assim, eu perdoei, mas se tocar naquele nome ou se tocar naquela situação, vem. Então não perdoou. Porque o perdão, de fato, ele solta essa energia e deixa de gerar incômodo. Porque a partir do momento que ainda incomoda, ainda tem coisa mal resolvida. Eu ainda não perdoei 100%, eu ainda tenho mágoa, então como eu vou fazer para olhar para isso? Como eu vou fazer para compreender? E que bom, e eu conheço essa pessoa de rede social, mas eu conheço a filha dessa pessoa, e a filha dessa pessoa é uma moça fantástica. Conheci, inclusive, pessoalmente, é uma menina brilhante. É uma menina que irradia luz, que irradia bondade. Ai, me emocionei. É uma menina que... é uma pessoa que eu gostaria de ter por perto. Então veja, mesmo diante de todo o sofrimento, toda a dor, pedindo colo e recebendo suco, ela conseguiu transmutar isso. Ela conseguiu ter o entendimento, a compreensão, quebrar esse ciclo e transmutar isso. Porque eu conheço, igual eu falei, conheço pessoalmente a filha dessa pessoa. E a filha dessa pessoa é fantástica. Então perceba que conforme foram surgindo as gerações, os níveis de consciência, a gente conseguiu ir quebrando os padrões. E isso aqui é uma pessoa muito forte e escolhida. Porque mesmo diante de tudo,
ela conseguiu transmutar e ressignificar, porque a partir da geração da filha dela em diante, eu tenho certeza que as coisas vão ser diferentes. Então, amigas, por que eu senti de compartilhar isso com vocês, né? Porque todo mundo está no seu processo. A gente tá, os nossos pais estão. E a gente vem fazer o resgate dessa galera toda. A gente vem fazer resgate, às vezes, de vontade, de coisas que os nossos avós queriam fazer e não tinha coragem. Eu já senti isso muito na minha vida. Que hoje eu faço coisas, não porque não vou fazer para honrar de maneira direta, não é nada disso, mas eu já percebi que eu já fiz coisas que as minhas avós gostariam de ter feito. Então esses resgates, conforme a gente vai compreendendo, a gente vai vendo que as peças vão se encaixando. E qual é o objetivo principal da gente ter aceitado esse resgate? Evoluir, amar, perdoar. A gente não precisa aceitar, a gente não precisa concordar, mas a gente precisa respeitar o processo de cada um, e cada um está no seu processo. E estando todos encarnados e em cada um no seu processo, não significa, igual eu falei, que todo mundo está no mesmo nível de consciência. Porque quando a gente aceita encarnar e encarna, a gente esquece o que é para fazer aqui. Se a gente não se conecta com pessoas de mesma frequência, se a gente não se conecta com pessoas que vão nos aproximar da gente mesma, a gente se perde. E quando a conta chega, ela chega cara. Então que bom que a gente vai criando, né, esse círculo de pessoas de mesma frequência, até porque frequência atrai frequência, então eu não atrairia pessoas de frequências diferentes. Inclusive essa semana passada, eu escutei assim: você não tem que estar na rede social falando sobre isso. Você não tem que gravar vídeo, é a sua espiritualidade, é a sua religião. Você não tem que falar disso com mais pessoas, porque é um assunto muito delicado. E quando eu paro para olhar uma mensagem desse nível de abertura que eu recebo na rede social, eu falo, cara, eu tô fazendo a coisa certa. Eu tô fazendo a coisa certa. Para que a gente consiga fazer com que mais pessoas tenham conhecimento. Repito, sem conhecimento a gente tem julgamento, a gente tem guerra, a gente tem briga, a gente tem conflitos. Quanto mais conhecimento a gente tiver, menos conflitos, menos preconceito a gente vai ter. Então isso vale para nós, para o nosso processo evolutivo, sabe? Não tô falando que eu sou melhor ou fulano é melhor. Ninguém é melhor do que ninguém, porque se nós fôssemos bacaninhas, melhores um que os outros, a gente não tava aqui. Aliás, se a gente fosse melhor que alguém, eu nem cogitaria, a pessoa nem cogitaria, nem deveria cogitar falar que é melhor. Porque se você tem a humildade suficiente para reconhecer, você saberia que cada pessoa tem algo a te ensinar. Seja uma pessoa da mais alta sociedade para mais baixa. Cada pessoa que a gente se conectar, estando consciente, quando a gente está consciente, e eu sei que eu tô fazendo o melhor, que eu tô cultivando, que eu tô plantando, quando eu tô consciente, qualquer pessoa que esbarrar o meu caminho não é por acaso. Então, para mim, é muito importante compartilhar, e eu por muito tempo guardei muita informação para mim. E quando eu aceitei e decidi compartilhar, eu entendi que nada valeria eu ter aquele tanto ou pouco de informação e não conversar, não divulgar para as pessoas. Sabe por quê? Porque essa pessoa aqui conseguiu transmutar. Essa pessoa aqui conseguiu ressignificar. E quem não? E quem vai para um suicídio? E quem vai para as drogas? Será que se a gente não conversasse um pouco mais, será que se a gente não estendesse um pouco mais as mãos para os nossos irmãos de luz, será que não haveriam menos pessoas perdidas, digamos assim? Amigas, tem muita coisa para ser conversado, mas que a gente respeite o nosso processo evolutivo, que a gente não aceite coisas que não nos condizem, porque quem vai pagar a conta no final das contas somos nós. Ninguém vai ajudar. Foi o que eu falei uma vez: alguém vai te dar carona, alguém vai te emprestar o celular para você ligar para alguém, mas a conta mesmo quem paga somos nós. Então, que a gente saiba se ouvir, se acolher,
buscar alternativas, porque hoje existem muitas alternativas, para que a gente possa compreender. E quando eu me entendo, quando eu tenho autoconhecimento, quando eu sei o que eu gosto, o que me faz bem, eu consigo olhar para o outro com mais amor. Porque nada vale eu apontar se eu não estou cuidando de mim. Porque tudo aquilo que eu projeto nada mais é do que coisas que eu preciso, que eu quero trabalhar em mim. Gratidão por essa troca. Gratidão pela escuta. Se você ainda não é inscrito, me ajude se inscrevendo no canal, porque essa é a maneira com que mais pessoas vão ter acesso a esse tipo de conteúdo, e eu tô aqui de coração. Então a única maneira que eu peço para que vocês me ajudem é se inscrevendo no canal. Eu tô muito feliz com essas nossas trocas. E cada vez que eu falo uma coisa, eu sinto que vem uma enxurrada de coisas na mente, de mais assuntos que a gente tem que conversar, que eu quero conversar com vocês. Gratidão, irmãs da luz. Gratidão por a gente ter se conectado nessa frequência, nesse processo encarnatório. Bora fazer esse resgate aí, porque se a gente não resgatar, uma hora a gente vai voltar. Então vamos tentar aprender ao máximo, para que a gente não venha pelejar de novo. Beijo, fiquem com Deus.